Olá, bom dia. Aqui é Bárbara Cidral, advogada das famílias, e começa agora mais uma live falando de família. Hoje a gente vai falar sobre a alteração da Lei de Registros Civis, da Lei de Registros Públicos, que fala sobre a possibilidade então da gente alterar o nosso nome diretamente em cartório. Bom dia, doutora Adrileia, bem-vinda por aqui. David, bom dia Denis, bem-vindo, bom lhe ver de volta com seu cafezinho pronto, sempre presente nas lives, é um prazer tê-los por aqui e hoje falar então de uma lei bem fresquinha que tá aí, deixa até eu confirmar a data dela aqui para vocês, para não falar besteira, do dia 27 de junho, então a gente tem aí 15 dias de legislação vigente, de alteração da legislação vigente. Essa lei, então, 14.382 de 2022, altera a Lei de Registros Públicos lá de 1973, que ainda está vigente, que corre em todos os cartórios aí do nosso país, e aí algumas adequações ainda vão ser precisas para que todos funcionem de acordo com essa alteração legal. Mas a gente vai então agora analisar algumas alterações que são previstas acerca das certidões de nascimento e de casamento e a possibilidade então de alteração no nome. Até a alteração dessa legislação, existia muita dificuldade nos processos de alteração de nome, Pessoas com nomes constrangedores, que tinham sofrido muito bullying, muito preconceito por conta dos nomes que tinham, passavam por longos processos judiciais para ter a alteração do nome, Eu tive um processo bastante delicado aqui, em que uma cliente desde muito pequena sofria com o nome que ela tinha e felizmente a gente conseguiu a alteração judicial do nome dela, Hoje então esse processo fica muito mais facilitado com essa alteração que veio com a Lei 14.382 de 2022. E aí a gente vai analisar algumas facilidades então trazidas por essa legislação. A primeira delas é a possibilidade de hoje a gente requerer as certidões eletrônicas em qualquer cartório, Como que está hoje, então, a nova redação da Lei 6.015, lá de 73, com essa alteração legal? O artigo 19 da legislação, parágrafo 6º, passou a vigorar com a seguinte redação: o interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP. Ou seja, eu posso ir em qualquer cartório, vamos pegar um exemplo de cartório de registro civil. Eu, Bárbara, nasci em Cascavel, no Paraná. Quero a minha certidão atualizada, Eu teria que entrar em contato com o cartório de registro civil lá de Cascavel para pedir uma certidão de nascimento atualizada. Hoje não preciso mais, posso ir no cartório de registro civil aqui mesmo na Palhoça, solicitar a certidão eletrônica e o cartório da Palhoça vai ter essa competência então de me fornecer a certidão sem que eu tenha que entrar em contato com o cartório de registro civil lá daquela cidade, A mesma coisa vai acontecer com o registro de imóveis, Todo e qualquer ato público realizado através dos cartórios, dos registros públicos, podem então ter a solicitação de certidão eletrônica. Quando a gente quer a certidão física, eu quero a minha certidão de casamento, eu quero o papel, o documento, eu preciso levar até o IGP para fazer a minha carteira de identidade, por exemplo. Aí sim, precisa ser na serventia na qual o ato foi praticado. Porém, a certidão eletrônica hoje pode ser solicitada em qualquer serventia. Sim, Denis, isso facilita muito, Vamos pensar em um processo judicial aí. O que acontece? Às vezes eu sou procurada no escritório para fazer uma regularização de alimentos, E aí eu preciso do documento do menor. O menor nasceu lá no Ceará.
a gente tinha que entrar em contato com o cartório do Ceará, pedir certidão atualizada para poder juntar no processo e tal. Hoje, esse processo então fica mais facilitado, porque como o processo é digital, né, essas certidões eletrônicas elas já são suficientes para juntar no processo. Então, elas são consideradas, né, totalmente a mesma fé pública que é dada para o documento físico é dado para a certidão eletrônica. Então, essa alteração da legislação trouxe essa facilidade de você conseguir requerer em qualquer serventia, né, a certidão, seja lá onde ela tenha sido registrada, ok? Tirando essa parte da solicitação hoje, da gente poder solicitar certidão em qualquer serventia, e olha, isso é um passo enorme para nós advogados, houve então a alteração da redação do artigo 55 dessa legislação. E o que diz o 55? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome, observado que o prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes em qualquer ordem, e na hipótese de acréscimo de sobrenome de ascendente que não conste nas certidões apresentadas, deverão ser apresentadas as certidões necessárias para comprovar a linha ascendente. O que quer dizer tudo isso? Vou utilizar o meu filho como exemplo. Quando o meu filho estava sendo gerado, né, quando eu estava pensando no nome, junto com o pai dele e no sobrenome, a gente queria incluir o nome da avó paterna, que é alemã, né, tem um sobrenome alemão, e a gente pensando já em eventualmente garantir um sobrenome alemão no nome dele, para que ele pudesse ter facilitado o visto em caso de viagem e tudo mais. A gente é mãe e vai pensando lá na frente. E aí, quando a gente foi até o cartório para verificar como funcionava, porque o pai do meu filho não possui o sobrenome da mãe, ele possui o sobrenome exclusivamente do pai. Então, para que o meu filho tivesse o sobrenome da avó, a gente precisaria alterar o registro do pai, para que o pai passasse a ter o sobrenome, para que então o meu filho herdasse aquele sobrenome da ascendente, né? Hoje, com essa alteração na redação, não tem mais essa obrigatoriedade. Então, hoje eu poderia incluir o sobrenome da avó sem que necessariamente este sobrenome constasse no nome do pai ou da mãe. Agora, basta exclusivamente que eu comprove essa linha ascendente. Então, se eu levasse a certidão de nascimento do pai e a certidão de nascimento da avó e comprovasse essa linha ascendente, eu automaticamente conseguiria incluir o sobrenome, né, alemão no nome do meu filho, sem precisar que o pai dele tivesse alterado também o seu registro civil, né? Então, essa foi mais uma mudança nessa nova legislação, né, possibilitando então que eu inclua sobrenome de ascendente sem necessariamente o meu ascendente direto, né? Aí eu posso incluir o nome do meu avô, do meu bisavô, sem necessariamente esse sobrenome estar na certidão do meu pai, né? Ou da minha mãe, assim, respectivamente, tá? Parágrafo 1º do artigo 55. O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que quando os genitores não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independente da cobrança de quaisquer emolumentos. Ou seja, a gente vê aí costumeiramente vários nomes sendo registrados e que levam a pessoa, né, que está sendo registrada a um eventual constrangimento, né? A gente já viu vários exemplos aí, nomes que ficaram famosos, né? O Xerox, a 123 de Oliveira, sei lá o quê. Então, nomes que causam uma estranheza, que podem causar constrangimento, né? Como o parágrafo 1º fala, que são suscetíveis de expor ao ridículo, podem ser negados, né? Podem ter negados os registros pelo serventuário. Nessas situações, eu quero que o nome do meu filho seja esse, não abro mão que seja esse, estou inconformada que o cartório não vai registrar com o nome que eu quero. Aí, nessas hipóteses, o cartório encaminha o pedido de registro de nome para o juiz competente e essa ação, e isso está esclarecido na parte final do artigo,
que essa ação, então, não vai ter cobrança de emolumentos, né? Não vai ter custas para que o juiz analise se pode ou não haver o registro da criança, né, naquele nome que foi solicitado pelos seus pais, tá? Então, havendo consenso, o serventuário falou, não, esse nome pode expor a criança ao ridículo e tal. Eu me conformei, dei uma outra opção, registrei, tudo certo. Não me conformei, encaminha para uma eventual autorização judicial ou então uma negativa definitiva e aí necessariamente esses pais vão precisar escolher outro nome para essa criança, ok? Parágrafo 4º do artigo 55. Em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar perante o registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante. Então vamos pensar aí, o pai foi até o cartório, fez o registro do filho, né? Ele não precisa necessariamente da presença da mãe, né? Basta apresentar aí uma certidão de casamento, uma declaração de união estável ou uma declaração de próprio punho dessa mãe autorizando o pai a registrar. Levei meu filho ao registro, né? Registrei o nome do meu filho, porém não concordo com o nome que foi registrado ou percebi que foi registrado errado, né? Que acontece muito. Meu nome é Souza com Z, aí vão lá e registram Souza com S, precisa fazer uma alteração, uma correção. Hoje, em até 15 dias, é permitido, então, que qualquer dos genitores oponha objeção ao nome que foi registrado, né? E aí notem que o pai registrou e eu, mãe, não concordo, tenho 15 dias para ir até lá. Porém, só vai haver a alteração imediata se esse pai estiver de consenso pela alteração do nome, né? Isso é o que diz a parte final do artigo. Diz assim: observado que, se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro. Mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para a decisão. Então, novamente, tenho 15 dias para opor resistência ao nome que foi registrado, né? Se porventura os genitores concordam com aquela alteração, vai haver uma alteração administrativa, não vai ter grandes problemas, não vão ter grandes dificuldades respeitado esse prazo. Agora não, o pai registrou, a mãe não concordou, e o pai bate o pé que tem que permanecer aquele primeiro nome, que não deve alterar e tal. Nesses casos, novamente, então, o serventuário vai encaminhar essa discordância entre os genitores diretamente para o juiz competente, para que, então, seja realizada uma análise judicial, uma decisão, né, seja proferida uma decisão judicial sobre a alteração do nome ou a permanência daquele inicialmente registrado, certo? Agora vamos ao artigo 56, que é o que dá, então, a possibilidade de mudança administrativa do nome assim que completada a maioridade, né? A partir do momento que é completada a maioridade. Diz o seguinte, o artigo 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Então, notem, mais um avanço, né? Antes a gente conseguia alterar nome judicialmente? Conseguia, mas a gente precisava justificar, a gente precisava demonstrar o dano que aquele nome estava causando para a pessoa, o constrangimento que aquele nome estava causando para a pessoa, né? Precisava fazer uma série de comprovações de que aquele nome não fazia bem para aquela pessoa e precisava alterar. Hoje, a alteração dessa legislação fala da possibilidade de alteração imotivada. Ou seja, não gosto do meu nome Bárbara, não significa que ele me causou algum constrangimento e tal, simplesmente não gosto desse nome, completei a maioridade, tenho a possibilidade de ir até o cartório e fazer a solicitação de alteração desse nome. Tem alguns requisitos? Sim. Inclusive,
como a legislação ela é muito nova e os cartórios ainda estão se adequando, né? Eu liguei para alguns cartórios, inclusive, para fazer uma pesquisa antes de poder trazer a informação para vocês aqui. Os cartórios ainda estão se adequando e não existe um procedimento padronizado para todos eles. Então, alguns cartórios vão solicitar uma série de documentações, outros cartórios vão solicitar outras documentações, né? A própria legislação fala da possibilidade do escrevente, né? do serventuário negar uma eventual modificação quando ele suspeita de fraude e tal. Então, é um procedimento que ainda está sendo agora, né? Imagina, a lei tem 15 dias, agora que ela está começando a ser aplicada e vai precisar ser adequada de cartório para cartório, né? Mas a legislação é a mesma para todo mundo, então independente do cartório, você tem a possibilidade de ir lá fazer, só vai ter que cumprir aqueles requisitos exigidos pelo cartório, né? E aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 56? A alteração imotivada de prenome, ou seja, só o nome, né? O sobrenome não pode ser alterado dessa forma. Então, a alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Ou seja, não concordo, não gosto do meu nome, não quero me manter sendo chamada como Bárbara. Posso alterar uma única vez o meu nome em cartório e, troquei meu nome de Bárbara para Camila. Para que eu deixe de me chamar Camila e volte eventualmente a ser chamada como Bárbara ou qualquer outro nome, necessariamente através de sentença judicial, né? Não pode ser refeito essa alteração em cartório. Diferente, por exemplo, de alteração de sobrenome em caso de casamento e de separação, né? Casei, incluí o sobrenome do meu marido. Separei, tiro o sobrenome do meu marido. Se eu casar 10 vezes, eu posso mudar meu sobrenome 10 vezes e outras 10 fazer a exclusão, né? Então, meu registro mudou 20 vezes em matéria de sobrenome. Mas o prenome vai modificar apenas uma vez em cartório e a desconstituição depende de decisão judicial, certo? O que mais? Parágrafo 2º. A averbação de alteração do prenome conterá obrigatoriamente o prenome anterior, os números de documento de identidade, de CPF, número da Secretaria de Receita Federal, de passaporte, título de eleitor e dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. Então, notem que agora receio que devedores mudando de nome para não pagar os débitos. Então, Adrileia, justamente por isso o parágrafo 2º, porque o que vai acontecer? Agora, quando eu alterar o meu nome, né, sabe quando a gente casa? A gente casa, vai estar lá, a gente deixa de ter certidão de nascimento e passa a ter apenas certidão de casamento. Fica lá registrado o casamento na certidão. Separei, vai ter na minha certidão de casamento uma averbação do meu divórcio, certo? Agora, com as alterações de nomes, essas averbações vão ficar nas certidões. Então, necessariamente, alterando a minha certidão, vai estar lá uma averbação dizendo que o meu nome anterior era Bárbara, né? Antes de ser Camila, ela se chamava Bárbara, o número do documento de identidade dela era esse, o número do CPF era aquele, o número do título de eleitor era aquele outro. Então, os devedores não vão poder se omitir, né, dos seus pagamentos justamente por conta disso. E mais do que isso, assim como num processo judicial, em que são requeridos diversos documentos, né? Declaração negativa, né? Certidão negativa de vários débitos são solicitadas para uma ação judicial, vão ser igualmente solicitadas em cartório, né? Eu recebi ali uma documentação de um dos cartórios e aí é uma série de certidões negativas de comprovação de que você não deve nada para que efetivamente tenha autorizado a sua mudança de nome, né? Não é só chegar lá e dizer quero deixar de me chamar Bárbara e passar a me chamar Camila e eles vão alterar. Tem todo um processo, assim como o processo de habilitação de casamento, né? Que leva um tempo e tudo mais, vai acontecer também com o processo de alteração de nome. Deixa eu ver aqui o que o David falou. E sem separar, prof, dá para fazer em cartório retirada do sobrenome do cônjuge
Dá sim, David, dá para fazer em cartório também a retirada do sobrenome. Inclusive teve algumas alterações nessa legislação sobre isso, tá? Mas, voltando então, fica averbado, conforme o parágrafo 2º, todas as informações do nome anterior na nova certidão. Então vai constar lá, a pessoa que está alterando o nome não vai poder buscar essa alternativa como uma forma de se esconder, né, no mercado aí, para que não tenha eventuais cobranças de débitos ou tudo mais, certo? Parágrafo 3º. Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, às expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, CPF, passaporte, bem como TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico. Então, notem que já está previsto também na legislação que o cartório que altera o nome da pessoa vai automaticamente informar todos os órgãos da alteração daquela pessoa, né, do nome daquela pessoa, para que fique registrado em todos esses espaços que a pessoa deixou de se chamar Bárbara para se chamar Camila, né? Então já fica um registro automático aí sendo expedido para todos esses órgãos. Parágrafo 4º. Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação. Então, notem que causa uma certa contradição aí o parágrafo 4º com o caput. O caput fala que eu vou alterar imotivadamente, né? Então, teoricamente, eu não preciso apresentar nenhum motivo. Simplesmente chego no cartório e falo, não quero mais me chamar Bárbara, quero me chamar Camila, como eu faço? Mas o parágrafo 4º dá abertura, então, para que o oficial de registro civil, caso suspeite de alguma intenção como essa apresentada pela Adrileia ali, né, possibilidade de querer se excusar de algum processo penal, por exemplo, de alguma dívida, qualquer coisa do gênero, né, uma investigação que está correndo em nome dele e tudo mais, pode, então, ser fundamentada essa negativa, mas o oficial de registro civil pode negar, sim, essa possibilidade de alteração. Gostaria que falasse de mudança de nome no caso de proteção à testemunha, algo nesse estilo. Na verdade, essa alteração legislativa não trouxe nada no tocante à alteração de nome por conta de proteção à testemunha, Daniel. Mas posso pensar em uma live específica para falar dessas possibilidades, porque daí já é um outro viés, né, no tocante à alteração de registro civil para garantir aí a proteção dessas pessoas, né? É uma outra análise judicial, digamos assim. E aí, claro, não vai ser um processo como esse, simplificado em cartório por conta de toda essa preocupação. Porque quando a gente fala de proteção à testemunha, não vai poder ter uma averbação ali na certidão dela constando as informações ali de todo o registro anterior, senão não vai cumprir a finalidade a que se propõe a alteração do nome, né? Mas a gente pode pensar assim em uma análise, em uma live específica para a gente trabalhar esse tema que é bem interessante, Daniel. E continuando então aí das alterações trazidas pela 14.382, a gente chega então no artigo 57. E aí ele vai falar de alterações mais rotineiras, que são mais fáceis da gente verificar e que eram um pouco mais complicadas a realização anterior. Porque o que acontece? Essa legislação, ela mostra um nítido acolhimento da união estável como entidade familiar, né? Analisando o artigo 57, as modificações do artigo 57, a gente vai ver que a gente está superando aquele conceito de família vinculado ao status de casamento. O nosso Código Civil acolheu a união estável e agora a Lei de Registros Públicos acolhe amplamente também a união estável na redação do artigo 57. Diz o parágrafo 2º o seguinte: os conviventes em união estável devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais
poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então vejam, antes eu só podia colocar o sobrenome do meu marido se eu efetivamente casasse. Hoje, uma vez que eu faça um registro público de união estável, eu posso então fazer a alteração de sobrenome, né? Não é mais exclusividade do casamento a possibilidade de inclusão de sobrenome do marido ou da marida não, né? Do marido ou da esposa. Hoje o companheiro ou a companheira podem alterar seu registro civil e incluir o sobrenome. E vale para os dois, né? Não é só a mulher que pode incluir o sobrenome do companheiro. O homem pode também incluir o sobrenome da companheira. Lembrando que também vale para as uniões homoafetivas. Então, a companheira pode incluir o nome da outra companheira. O companheiro pode incluir o nome do outro companheiro, certo? Então, hoje, a nova legislação permite essa alteração simplificada, claro, desde que haja registro civil, que haja o registro da união estável, né, no cartório, né? E esse registro é feito através de uma escritura pública de união estável. Parágrafo 3º. O retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio de averbação da extinção da união estável em seu registro. Então, notem que também é um procedimento simplificado, né? Hoje a gente pode fazer dissolução de união estável e divórcio diretamente em cartório, quando não envolvem filhos menores, frutos daquela relação, né? Então, eu posso fazer a dissolução da união estável e uma vez que eu dissolvo a união estável, eu já posso eu já posso fazer a solicitação de alteração do registro civil e a retirada do sobrenome. Quem muda muito companheiro, companheira, ou marido e mulher, melhor não fazer. Dá um trabalhinho, né, Adrileia? Porque aí, claro, uma vez que você inclui o sobrenome do companheiro ou da companheira, você tem necessariamente que fazer a alteração de todos os seus documentos, de todos os seus cadastros. Fazer alteração de nome e não respeitar a necessidade de alteração dos seus documentos é falsidade ideológica, né? Incorre em crime. Claro que hoje em dia é muito difícil a gente ver qualquer responsabilização nessa parte, mas, né, o seguro morreu de velho, então é bom estar atento a esse tipo de necessidade de mudança, porque pode causar algum prejuízo aí lá na frente. Já vi a ação de mudança de nome ser rejeitada porque a pessoa estava com o nome protestado, justamente. Já tive algumas dificuldades nesse sentido, porque o que acontece, né? A pessoa, se ela tiver alguma pendência no nome dela, e isso vai acontecer, Daniel, administrativamente também, né? Eu imagino, como eu disse, a legislação ela é muito recente, agora os cartórios estão se adequando e eles estão pedindo todas as certidões negativas de débitos para a juntada, né, desse requerimento de alteração de nome. Uma vez que a certidão não venha negativa, eu acredito que pode sim ser negado, assim como seria na esfera judicial. Primeiro regulariza o seu nome, regulariza as pendências vinculadas ao seu nome e depois faz a solicitação de alteração, né? Nada mais justo, eu entendo, né? Porque se o teu nome está vinculado com algum débito, com alguma dificuldade, né, com outras pessoas, é legítimo que você primeiro regularize essa condição para depois fazer a alteração desse nome, certo? Parágrafo 8º do artigo 57. O enteado, essa é a nova inovação, é ótimo, né? Mas essa é a grande inovação que eu percebi nessa legislação de aceitar, então, a união estável como genuinamente uma entidade familiar, né? Por conta do parágrafo 8º, olhem só. O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial do registro civil que nos registros de nascimento e de casamento seja averbado
perdão, o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo dos seus sobrenomes de família. Olhem só, pessoal, hoje eu posso incluir na minha certidão. Vamos pensar aí que eu vivi anos com o meu padrasto, né? Vivendo debaixo do mesmo teto, morava com a minha mãe e com o meu padrasto. Tinha vínculo com o meu pai, mas tinha igual vínculo com o meu padrasto, né? Entendo ele como minha relação familiar. Ainda que não haja aquele reconhecimento de paternidade afetiva ou de maternidade afetiva, que já foi inclusive tema de live nossa e que vai vir a ser novamente, eu posso então fazer a inclusão do sobrenome dele no meu nome. Ele ainda não vai constar lá no meu registro como meu pai afetivo, vai ser mantido o nome do meu pai registral. Não é uma multiparentalidade nesse caso, Denis. Será bom para ações multiparentalidade e reconhecimento socioafetivo pós-mortem? Exatamente. Vai ser mais uma comprovação de que aquele sobrenome era vinculado a mim e era reconhecido a mim como uma entidade familiar, né? Então, facilita aí a inclusão do sobrenome e um eventual reconhecimento, né? Uma facilidade no reconhecimento de paternidade e de maternidade socioafetiva. Tem muito padrasto que na verdade é pai. Exatamente assim, né? Muito padrasto que faz às vezes de pai, que é presente, que ajuda a educar, que dá carinho, né? E a mesma coisa serve para as madrastas também, né? Existe muita... A gente remete ainda de uma maneira muito pejorativa o nome madrasta, né? Mas existe muito padrasto, muita madrasta que tem sim muito amor, muito carinho pelas crianças que convivem e que hoje podem então fazer o registro do sobrenome, né, dos seus sobrenomes no nome dessa criança, de forma, claro, que seja consensualizado entre as partes. Imagina, doutor Daniel, sem problema nenhum, fico bem feliz com a interação. Obrigada, né, pela participação de todo mundo aí, fico feliz, acho que a gente tá aqui para isso, né, para trocar, para aprender. Se eu não souber alguma coisa, me comprometo sempre de buscar o conhecimento e trazer respostas, e inclusive acho isso muito positivo para o meu próprio conhecimento. A gente não é detentor do conhecimento total e real das situações, né? É uma legislação muito nova, por exemplo, então a gente está aprendendo, está adaptando, tô aqui para isso, né? Então, só finalizando aqui, existe a possibilidade da gente fazer essa inclusão do sobrenome, contanto que seja de maneira, né, consensual, que haja expressa concordância entre as partes, e aí vai estar lá registrado o sobrenome do pai, da mãe, vai ser mantido e passa a incluir então um sobrenome, eventual sobrenome de padrasto e de madrasta. Então, para mim, isso é um avanço muito grande no nosso direito das famílias, é um reconhecimento de que de verdade o afeto é o que vai ser o fator primordial para o reconhecimento de uma entidade familiar, né? As relações que são estabelecidas de pessoas para pessoas. Não é a consanguinidade, não é o casamento registrado que vai determinar se aquela entidade é reconhecida como família ou não, né? Uma vez que haja afeto, uma vez que haja reciprocidade entre aqueles membros familiares, aquela entidade deve sim ser reconhecida como uma entidade familiar. Embora distante, com a interação sentimos estarmos próximos, mesma sala. Verdade, doutora Adrileia, mesmo distantes aí, né? Doutora Adrileia, Denis, que tá sempre por aqui, parece que a gente tá sempre próximo, né? Parece que a gente é amigo, que tá tomando um cafezinho junto, né, Denis? E tá conversando. Eu acho que a gente avança muito, né? Sempre que a gente pode fazer esse tipo de troca. Agradeço mais uma segunda-feira compartilhada, nosso almoço aqui com vocês. Fico muito feliz toda segunda começar a minha semana com essa troca. Quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos por aqui. Desejo uma ótima semana para todos,
que seja muito produtiva, que seja de muito sucesso, muito trabalho. Até mais e a gente se vê na próxima live falando de família.